Queridos irmãos, nós louvamos a Deus por esse momento de meditação da palavra do Senhor, nesse mundo difícil em que nós estamos vivendo. E o texto que eu escolhi para este momento está em Números capítulo 13, do verso 25 a 33. E o texto diz assim: Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e deram-lhes também conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que eles tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eu quero meditar sobre o seguinte tema: a certeza do que cremos. O que é ter certeza? É ter convicção do que é certo. Certeza é ter estabilidade no que é correto. Quando a certeza se refere à minha e à sua fé, envolve o sobrenatural, o sobre-humano, o extraordinário, o que é maravilhoso. Então a certeza do que eu creio precisa, carece, necessita de um referencial espiritual. Quando a Bíblia, como palavra de Deus absoluta, ilimitada, completa, perfeita, integral, ela fala sobre a fé, ela ressignifica o ser humano integralmente por inteiro. Por isso que muitas vezes a fé não é explicável, ela é apenas crida pela fé. Os espias tiveram 40 dias para avaliar o que estavam vendo, e quando eu e você avaliamos o que somos apenas pelo que vemos, nós corremos o perigo fatal de minimizar a nossa fé. Não foi sem sentido que Jesus disse a Tomé: Porque me vistes, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Quando a minha e a sua fé depende, condiciona-se, subordina-se ao que eu vejo, eu fico preso ao que eu vejo, eu subestimo a força do que eu posso crer. Então, como ter certeza do que cremos? Primeiro, a certeza do que cremos precisa ultrapassar os olhos humanos e valorizar os olhos da fé. Olha o que diz o verso 27 e 28. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste,
e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas, porque vimos ali os filhos de Enaque. Veja que no texto há duas visões, há duas percepções, há duas compreensões. A primeira é a visão do que é saudável, do que é favorável, do que é conveniente, do que é vantajoso, do que é proveitoso, do que é benéfico, que é uma terra que mana leite e mel, e as romãs, os filhos. A segunda visão é a visão das dificuldades, é a visão dos obstáculos, a visão dos impedimentos, a visão das objeções, a visão das contestações. E nós temos que escolher que olhar nós precisamos ter da realidade que cremos. Há muitas pessoas perguntando: não será o Covid-19 um castigo divino? Não será o Covid-19 Deus alertando o seu povo para a volta de Cristo? Não será o Covid-19 o cumprimento das profecias apocalípticas? Nós não temos respostas exatas, mas temos a certeza e a convicção de que o Deus em quem cremos está no controle. Ele é soberano no mundo e é soberano na minha e na sua vida. Segundo ponto, a certeza do que cremos nos conduz a prevalecer e continuar crendo pela fidelidade do Senhor à sua palavra. A humanidade vive hoje uma ambivalência espiritual entre o medo e a fé. Como os espias naquele momento, vamos ou não vamos, cremos ou não cremos, confiamos ou não confiamos. Por isso a minha e a sua fé precisa de uma definição, precisa de uma determinação, precisa de uma decisão, precisa de coragem, precisa de firmeza. A fé não comporta dúvidas, a fé não aceita insegurança, a fé você tem ou não tem. Os espias já haviam provado, experimentado, testemunhado o poder de Deus na caminhada do deserto. Deus nunca havia falhado, Deus nunca os havia abandonado, porque Deus é fiel. Por isso a incredulidade dos 10 espias não conseguiu vencer a fé de Josué e Caleb. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a minha e a sua fé. Terceiro ponto, a certeza do que cremos nos capacita a nos comprometermos com a nossa fé. Em 2 Timóteo 1,12, Paulo falando sobre a fé e a certeza que ele expressa no texto, não foram frutos do seu intelecto ou de alguma teoria aprendida, de alguma meditação transcendental, foi fruto de uma experiência transformadora com Jesus no caminho de Damasco. Por isso Paulo expressa o seu comprometimento com a pessoa de Jesus. E ele diz que Jesus é o fundamento da sua fé. O meu e o seu comprometimento com a fé nos ajuda a vivenciá-la em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todas as condições, porque é uma fé viva, prática, atuante, operante, ativa, pragmática e vivencial. Quarto e último ponto, a certeza do que cremos nos conduz a decisões desafiadoras. Veja o que diz o livro de Números, no capítulo 11, no verso de número 30, ele diz: depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel.
Moisés confiava no Senhor. Ele sabia que qualquer desafio que Deus colocasse na sua vida, Deus iria cumprir. Eram 10 incrédulos e 2 crentes. Eram 10 pessimistas e somente 2 otimistas. Eram 10 negativistas e 2 positivistas. Eram 10 e não apenas 2, sim, mas o que prevalece e o que prevaleceu foi a certeza da fé. Por isso que a minha e a sua fé, ela desafia a incredulidade, ela desafia o negativismo, ela desafia a insegurança, desafia o medo, desafia o ver para crer, desafia o fracasso, desafia as tempestades, desafia os temores. Foi o que Jesus disse a Jairo quando disseram a ele: não incomodes o mestre, sua filha já morreu. E Jesus olhou para ele e disse: apenas creia e ela será salva. A fé será sempre um desafio, a minha e a sua vida, nesse tempo de tristeza, de insegurança, de pandemia, pois é a fé que vence o mundo. Continuemos firmes na presença do Senhor. Creiamos na soberania do nosso Deus. E aconteça o que acontecer, Ele está conosco para sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.